Bom dia, eu sou a Sabrina, nós somos da sala 305 da Escola Arida Franca e eu tô aqui com a Carol e com a Maria Clara e a gente vai falar um pouco sobre violência psicológica. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, violência psicológica é qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou contratar suas ações, ou degradar seus comportamentos, crenças, decisões mediante a ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e proibição do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. A violência psicológica pode ter em vários meios, como violência psicológica dentro de relacionamentos abusivos, familiar e escolar. A Carol vai falar um pouco agora sobre a violência psicológica dentro das escolas. Exato. Bom dia. E eu queria trazer aqui esse assunto que ultimamente tem sido recorrente, mas e que continua sendo um tabu, principalmente dentro das escolas e dentro das famílias. Bom, muitas vezes essa violência escolar que começa com bullying e futuramente parte para violência física, ela começa principalmente dentro das residências, porque muitas vezes as crianças sofrem qualquer tipo de violência, sendo violência física, violência psicológica por parte dos pais, e aquela criança começa a se sentir acuada nessa situação, e para liberar toda essa angústia, toda essa tristeza que ela sente, ela começa a praticar esse tipo de violência com as outras crianças que estão ao redor dela, que estão na escola. E é importante falar que a violência psicológica pode ser um insulto, uma ofensa, um jeito de diminuir a autoestima Exato. de um colega da escola, porque as pessoas veem o bullying como uma coisa que vá sempre para violência física, mas a partir do momento que você está fazendo uma pessoa se sentir menos que você, que ela não é tão esperta e que ela não consegue fazer alguma coisa, isso já é um tipo de violência psicológica. Exato, e muitas escolas, elas ainda não dão a verdadeira importância que essa violência tem perante a vida dessas crianças, sabe? O bullying, por mais que ele tenha sido divulgado muito nos últimos anos, ele ainda continua sendo meio apagado, assim, porque as pessoas, elas veem o bullying como uma frescura, sabe? Na época delas, aquilo ali era uma brincadeira inocente, e muitas vezes elas esquecem que as crianças, elas podem sofrer vários danos na vida dela, como autoestima baixa, como atraso no desenvolvimento e várias outras coisas. E diferente de uma agressão física, a violência psicológica não vai te causar um dano imediato. Você não vai sentir o impacto na hora, mas se você sofrer anos de agressão por colegas de classe mesmo, a sua autoestima pode ficar baixa ao ponto de você não se sentir capaz de se desenvolver, não achar que é capaz de conseguir fazer uma entrevista de emprego no futuro. E isso pode atrapalhar a vida da pessoa em sentidos de relacionamento, de não se sentir capaz de se envolver com outras pessoas. Exato, isso quando não parte para um estágio mais grave, né? Que quando parte para depressão, a pessoa entra no fundo do poço e às vezes ela não aguenta mais sentir isso, não consegue apoio de ninguém, principalmente na escola, e acaba cometendo outras coisas como suicídio. Sim, e a violência psicológica pode levar a danos físicos também. Bom dia, meu nome é Maria Clara e hoje eu vou falar sobre as formas que a violência psicológica podem afetar o corpo. Bom, as consequências da violência psicológica também surgem em nosso corpo e não apenas em nossa mente. Prova disso é a grande quantidade de doenças das quais a ciência ainda não conseguiu descobrir as causas, ou formas de tratamento que as curem totalmente. Essas doenças são consequência de uma série de fatores que não desaparecem com um composto medicamentoso que seja vendido na farmácia. Ainda que saibamos que o corpo e a mente formam uma unidade, na prática e no dia a dia acabamos pensando nas duas coisas como se fossem separados.
Tudo que afeta as emoções, porém, afeta o organismo como um todo. Um fato tão impactante quanto sofrer violência psicológica não poderia ser exceção a essa regra. Existe um mito muito difundido, infelizmente, que afirma que a violência psicológica é menos importante e traz menos consequências ou consequências menos profundas que a violência física. A verdade é que não é exatamente assim. Esse tipo de violência pode deixar as marcas no organismo similares às que seriam deixadas por um golpe físico. Eu vou citar agora sobre 3 das principais consequências da violência psicológica em nosso corpo. E elas são gastrite nervosa, hipertensão e derrames oculares. Sim, eu acho importante retomar sobre a violência psicológica dentro de relacionamentos, sejam eles amorosos ou não, que existem leis que protegem as mulheres, protegem essas pessoas, só que quando a pessoa está sofrendo violência psicológica, como a gente tem tanto essa cultura de não ligar tanto para a nossa saúde mental, as pessoas dificilmente conseguem reconhecer que elas estão sofrendo esse tipo de violência. Principalmente em relacionamentos abusivos, onde o homem busca ter controle sobre a vida da mulher, a violência psicológica acontece muito e a mulher dificilmente percebe, e quando percebe, ela tem medo de falar, ou por medo de ser julgada, ou por medo de ser desacreditada e agredida. Mas a violência física, as pessoas normalmente, quando denunciam, na Lei Maria da Penha, as mulheres denunciam quando chega nesse caso de agressão física. Mas, na maioria dos casos, elas já estão sofrendo anos na mão desse parceiro com violência psicológica mesmo, de achar que é menos que ele, que nunca vai conseguir um homem tão bom quanto ele. E na Lei Maria da Penha, no artigo 7, está previsto em lei que toda forma de violência doméstica e familiar é crime, é considerado crime. Seja violência física, moral, seja violência sexual e a violência psicológica mesmo. Exatamente. E muitas pessoas, por ter ainda esse tabu de acreditar que a saúde mental ela não tem tanta importância como a saúde física, elas deixam de lado e muitas vezes esquecem que elas podem ter um apoio, elas podem procurar pessoas de confiança, elas podem procurar psicólogos e que elas podem conseguir apoio, e sim, elas podem recorrer à justiça, porque, como você falou no artigo 7º da Lei Maria da Penha, elas conseguem um auxílio para isso. Quando as pessoas tentam procurar um psicólogo, além desse medo de sofrer uma chacota, ela também tem o medo de não ser aceita, de ser menosprezada, de achar que o problema dela não é tão grande porque é uma violência psicológica, porque não está afetando o físico dela. Mas é uma coisa que pode desencadear outros problemas e até físicos mesmo. Exato. Muitas vezes, essas pessoas até acreditam, elas têm consciência de que elas estão sofrendo essa violência psicológica, só que por influência das pessoas, por elas falarem, isso é frescura, isso não é nada, isso é uma fase do relacionamento, isso daqui a pouco passa, elas deixam isso de lado. E eu acho importante salientar também que existe órgãos que auxiliam essas pessoas. Então, crianças e adolescentes que estão sofrendo por isso, elas podem recorrer ao Conselho Tutelar, as mulheres da Delegacia da Mulher, os idosos também, que sofrem muito com isso, o Conselho Municipal do Idoso, os trabalhadores também, que a gente vê que muitas vezes são explorados e estão com um desgaste mental mesmo por conta do trabalho e abuso de chefes. Eles podem procurar o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, e na ausência desses órgãos, a Promotoria Pública Estadual. Para aquelas mulheres que têm medo de ficar no mesmo ambiente que seu parceiro, aqui em Belo Horizonte mesmo tem várias casas que acolhem essas mulheres que têm medo de ficar no mesmo lugar que seu parceiro, que têm medo de procurar uma pessoa próxima, ou até mesmo psicólogos. Tem várias casas que acolhem essas mulheres, até seus filhos, e deixam você ficar num determinado tempo lá até você terminar o seu processo com ele. Para terminar, eu gostaria de dar uma dica para quem conhece pessoas que sofrem dessa violência psicológica, porque primeiro você não julga essa pessoa, porque ela pode ter medo de ser desacreditada, e além de parar de falar com você, ela vai parar de falar com todo mundo.
e isso pode fazer ela se fechar mais. Então, incentiva ela a procurar uma ajuda profissional ou ajuda ela até mesmo a abrir os olhos e enxergar que isso realmente é uma violência e que é tão grave quanto qualquer outra violência física. Para finalizar, a gente dá um conselho, vamos dizer assim, para as pessoas que, ao verem que alguma pessoa, seja criança, seja mulher, seja homem, seja idoso, seja o que for, se você identificar que aquela pessoa está sofrendo por uma violência psicológica, faça a sua parte, sabe? Não permita que isso se agrave, levando a pessoa a um estado de depressão e assim por suicídio. Então, assim, se você vê isso, faça a sua parte que a pessoa vai agradecer muito. Então é isso, nós somos a Sabrina, a Carolina e a Maria Clara e esse foi o nosso podcast sobre violência psicológica.